Hoje vamos começar um novo capítulo aqui no Orchot Tzadikim, e não só um novo capítulo, mas o nosso último capítulo para completar o nosso Orchot Tzadikim, que na verdade começou presencial, começou ainda antes da pandemia, e estamos fechando aqui, quer dizer, já quase 2 anos que a gente está estudando página por página, ensinamento por ensinamento. Baruch Hashem, a gente tem agora a oportunidade de terminar esse livro. Não quer dizer que a gente não precisa voltar outras vezes para colocar no coração. Não adianta só a gente estudar Orchot Tzadikim, e qualquer estudo de Mussar não é simplesmente o conhecimento do que está sendo passado, mas principalmente tem que ser colocar no coração, a gente internalizar todo esse trabalho de se transformar numa pessoa melhor, trabalho de todos os nossos traços de caráter. Assim o Rav Salanter ensinava para a gente que é mais fácil estudar todos os tratados do Talmud do que mudar um único traço de caráter. Na prática, a gente sente o quanto é difícil a gente melhorar, mas Baruch Hashem, estamos pelo menos no caminho certo, estudando, trabalhando, e dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai chegar lá. Por que justamente o nosso livro Orchot Tzadikim deixou por último, para a gente fechar aqui esse livro com chave de ouro, para a gente fechar com o Irat Shamayim? A gente vai ver que Irat Shamayim, o temor a Deus, é a base de tudo. Em cima do Irat Hashem, do temor a Deus, a gente vai construir todos os outros nossos traços de caráter, e principalmente a gente já tinha dado uma pequena introdução no finalzinho da aula passada, que temor a Deus é um assunto que normalmente não nos agrada muito. A palavra temor já não agrada o ser humano, a gente não gosta de ter medo, a gente não gosta desse sentimento, e a gente sempre associa como algo negativo, e a gente vai ver ao contrário. O temor a Deus é uma das ferramentas que mais ajudam o ser humano a crescer, que mais ajuda a gente a chegar nos níveis mais elevados de santidade, e sempre a gente tem que trabalhar dos dois lados, o lado da Ahavá, o lado do amor, mas o temor tem que estar junto. O amor, ele está mais associado com as mitzvot positivas da Torá, e o temor está mais associado com as mitzvot negativas. Para a gente ter forças para conseguir vencer os desejos, vencer o Yetzer Hará, a gente precisa muito do temor a Deus. A gente vai ver, tem vários tipos de temor a Deus, vários níveis, a gente tem que ir trabalhando para chegar nos níveis mais altos, mas a gente precisa saber que é um sentimento, é um traço de caráter fundamental para a gente conseguir atingir os níveis espirituais mais elevados. Não tem como fazer uma conexão verdadeira com Deus sem sentir temor, sem sentir esse medo, que pode ser tanto um medo mais básico, medo do castigo, medo de perder alguma recompensa, quanto um medo mais elevado, que seria um medo de reverência, de entender a grandeza do Criador do mundo e o quanto a gente está 100% nas mãos dele, dependendo dele para até as coisas mais simples do dia a dia. Cada respiração, cada batida do coração está nas mãos de Deus. A gente chega num nível de reverência, num nível de temor muito mais elevado. A gente vai ver tudo isso. Então, ele começa falando Irat Shamayim, Katav a Torá várias vezes vai despertar a gente, vai obrigar a gente até mesmo, né, uma mitzvah, de temer a Deus. Veato Israel, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. E agora, Israel, o que Hashem ele pede de você? Que im leirá, apenas que você tenha temor a Deus, é verdade? Esse passo que ele continua, Deus pede que a gente tenha temor a Ele, que a gente tenha amor a Ele, e vão ser esses sentimentos que vão conectar a gente num nível mais alto. O Ktiv também está escrito na Torá, Et Hashem Elokecha Tirá, você deve temer a Hashem, o teu Deus. O Ktiv
mais um passuco, mais um versículo do profeta Yeshayahu. Irat Hashem iotzaro, o temor a Deus é o nosso verdadeiro tesouro, é o tesouro de Deus, e se a gente conseguir ter esse tesouro na nossa vida, a gente vai ver que a nossa vida pode mudar. Ve'amru, também está escrito no Talmud, Eila Kadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh, Eila Irat Shamayim Bilvad, não tem nada que pertence a Deus no mundo material, a não ser o temor a Deus. Vamos entender depois o que significa essa frase. Óbvio que tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, mas o Irat Shamayim é o que Deus mais quer da gente. Dirtiv, como está escrito, Vayomer Ladam, Hen Irat Hashem Hi Chokhmah. Então, o Iov, ele falou e foi dito para o ser humano, eis que o temor a Deus, essa é a verdadeira sabedoria do ser humano. Hen mashma ahat. A linguagem Hen aqui é, na verdade, uma única coisa. Sheken belashon yevanit korim lehat Hen. Então, ele está falando que, na verdade, o que esse passuco está falando, Vayomer ladam, Deus disse para o ser humano, uma coisa eu quero de você, que é o temor a Deus. E a verdade não é que Hashem só quer o temor a Deus, mas o temor a Deus vai ajudar na construção de todo o resto. Ve'amar Rove, fala o grande sábio Rove, Besha'a shemagnisim Adam ladin, quando a pessoa ela chegar, Bezrat Hashem, depois dos 120 anos, ele vai chegar no seu julgamento final, todos os seus atos vão passar diante dele para serem julgados por Deus. Omrim Lo, vão ser ditas algumas coisas para ele, alguns a gente já mencionou nas aulas, mas aqui ele traz, é uma outra fonte, ele vai trazer algumas outras perguntas que vão ser feitas para a gente no momento do julgamento. Nasata venatata bemuná, você foi honesto nos negócios da tua vida? Kavata itim la Torá, você fixou tempos todos os dias para estudar a Torá? Asakta bepriá urviá, você se ocupou de procriar, de ter filhos, de deixar descendentes no mundo? Óbvio que dentro do que está nas nossas mãos fazer, mas a gente tem a obrigação do casamento, de deixar descendentes, e a gente vai ser cobrado disso. Tzipita la Yeshua, você esperou todos os dias da tua vida, você esperou pela salvação, você esperou o Mashiach todos os dias da vida. Pilpalta bechormá, você estudou no nível mais profundo, no nível de debate, no nível de discussão. Evanta davar mitor davar, você entendeu uma coisa, você derivou coisas, você aprendeu a usar a tua sabedoria para derivar conhecimentos a partir de conhecimentos anteriores. Essas vão ser as 6 perguntas que vão ser feitas no Shammai. Ve'afilu ahi irat Shammai iotzaro im veilo lo. E mesmo assim, com tudo isso que vai ser perguntado, se a gente tiver temor a Deus, então tudo bem. Se a gente não tiver temor a Deus, então tudo isso que a gente fez na vida perde completamente o valor. Olha que incrível. Mashal leadam shamar leshluho. A história, o paralelo disso seria de um homem que fala para o seu mensageiro, Aleli kor hitim lalia. Olha, traz por favor para mim um certo volume de trigo aqui para o andar de cima. Allah velaló, ele foi lá, o empregado, né, o mensageiro, e trouxe para ele aquela certa quantidade de trigo para o andar de cima. A Marley perguntou para ele, Eraftali bahem kav junton, você misturou um pouquinho, um certo volume, um kav de junton aqui, os nossos sábios, eles explicam que era um tipo de terra, que ele era misturado com o trigo, e isso fazia com que o trigo ele não apodrecesse, era uma forma de conservar o trigo. Então ele perguntou, antes de trazer o trigo, você misturou esse conservante? A Marley Ló, o empregado falou, olha, desculpa, eu não misturei ainda,
A Marlene falou para ele, o chefe, o patrão, mutava em Loelita, era melhor que você não tivesse trazido. O que adianta você ter trazido aqui para cima todo esse trigo, se ele vai apodrecer? Você tinha que ter misturado o que vai manter esse trigo por muito tempo. Amaraba baravuna, kola dam sheish botorá, vem boirat shamayim, domele gizbar shemasruló, mafterot apnimiot, o mafterot ahitzoniot lo masruló. Todo aquele que tem Torá e não tem temor a Deus, e quer dizer, o temor a Deus, a gente tem que demonstrar isso também nos atos. A gente vai ver Bezrat Hashem na aula da Parashat Shavua, o quanto Abraham Avinu ele demonstrava nos atos dele o temor a Deus que ele tinha, a humildade. Não adianta só da boca para fora, tem que ser nos atos da nossa vida. A gente vai demonstrar se a gente tem temor a Deus verdadeiro ou não. Então, aquele que tem Torá e não tem temor a Deus, ele se assemelha ao tesoureiro que deram para ele as chaves das portas externas, mas esqueceram de dar para ele as chaves do cofre. Então, não adianta nada você ter a chave de fora, mas não ter a chave de dentro. Olha que interessante. Do que adiantou das suas chaves de fora se você não deu as chaves de dentro? Esses dois exemplos estão mostrando para a gente que se a gente, tudo que a gente faz na vida, se não tiver o Irat Shamayim, que são as chaves de dentro, o que vai abrir o nosso coração de verdade, se não é o Irat Shamayim que vai fazer manter tudo que a gente construiu na vida, então, do que adiantou tudo que a gente construiu, se isso pode, a qualquer momento, se perder? A gente vamos conectar com todos os nossos estudos, estamos vendo aqui toda a história do Shimshon, da Delilá. Por mais que os dois estavam em níveis muito elevados, a gente viu como o ser humano, de um instante para o outro, ele pode cair nos níveis mais baixos. Então, sem o temor a Deus, a gente não tem nada garantido. Tudo que a gente construiu uma vida inteira. Os nossos sábios falam, por exemplo, dos meraglim, os espiões, os 10 espiões que falaram mal da terra, eles são chamados pela Torá de Anashim. Anashim, pessoas, é um título aqui de pessoas importantes, pessoas tzadikim no nível muito alto, que até aquele momento não tinham nenhuma transgressão grande, em um único ato, eles perderam a vida de uma maneira trágica, eles perderam toda a eternidade, perderam o Olam Abá, o mundo vindouro, e um único ato. Quanto a gente tem que ter temor, o quanto a gente tem que ter medo e pensar muito bem cada ato que a gente faz na vida, porque a gente leva a vida inteira construindo, em um instante a gente pode destruir o que eu levei uma vida inteira para construir. Interessante, eu tenho uma aula, eu me formei em engenharia civil, então eu gosto muito de prestar atenção, todos os princípios da construção civil, dá para aplicar também para a espiritualidade. A gente gosta muito de ver, realmente é muito bonito ver a implosão de um prédio, precisa de muitos cálculos, e isso é uma sabedoria por si só, é um conhecimento, quer dizer, isso não é nem ensinado numa faculdade de engenharia, como se implode um prédio. Você tem, óbvias noções de estrutura, de cargas e tudo que precisa para construir um prédio, mas para demolir um prédio, isso é uma sabedoria por si só. E é incrível, a gente assiste vídeos na internet, a implosão de um prédio de 20 andares leva 10 segundos, em 10 segundos está tudo no chão. Quanto tempo levou para construir esse prédio? Levou 1 ano, 2 anos de construção, em 10 segundos ele está no chão, ele virou pó e cinzas, não tem mais nada nesse prédio. Assim também a nossa vida, tem que tomar cuidado, a pessoa pode construir uma vida inteira e um descuido que ele tem, uma falta de temor a Deus, ele pode perder tudo que ele levou uma vida inteira para construir. Por isso, os nossos sábios falam, trazem esses paralelos, não adianta a chave de fora sem a chave do cofre, não adianta trazer o trigo sem trazer o que conserva o trigo, porque de um instante para o outro a gente pode perder tudo. Mahriz Rabiana, o Rabiana, ele proclamava, ele anunciava,
Chaval al deleis leidarta, vetara ledarta avid. Coitado daquele que ele não tem quintal, mas ele constrói na casa dele uma porta para o quintal. Para que você fez uma porta se você não tem quintal? Pirush, o que significa isso? Barabiana Elomar, o Rabiana está ensinando para a gente, Mishen lo hatzer, quem não tem quintal, de que adianta, em vão, ele construir um portão para o quintal que não existe? Karra Torá eino eila sha'ar likanes bo leirat shamayim. A Torá é, na verdade, um portão para, através dela, a gente entrar no Irat Shamayim, no temor a Deus. Então, do que adianta ter o portão se você nunca construiu o teu temor a Deus? Viamar leu Rov el Rabanan, e o Rov falou para os sábios da geração dele, Be matuta menai hulá tirtu tartei geinom. Eu imploro para a gente tomar cuidado, né, para não herdar um geinom duplo. Geinom a gente, vamos traduzir de uma maneira muito fora de contexto, mas como se fosse inferno. Eu imploro para que eu não herde um inferno duplo, liot yegiim ve'amelim batorá ve'olamazé velor tekaemua, que eu não fique a vida inteira cumprindo Torá e mitzvot aqui nesse mundo, mas que eu não faça as mitzvot da maneira correta, porque o que acontece? Betirshu gerinom bemotchem, e no final a pessoa vai para o gerinom. Olha que incrível, ele teve 2 gerinom, porque a vida inteira foi uma vida de esforço, berrayerem, lo nenei temizé olam mahmat Torah halimut, porque nesse mundo a pessoa não conseguiu aproveitar tudo que ele podia, que ele está ocupado com o estudo da Torá, o bemotchem está voido meolam deatei, e ele também não vai ter olam abá, porque ele não colocou todo o estudo dele na prática. Ele falou, Deus, eu te imploro, me salva desse inferno duplo, de aqui viver uma vida que eu não vou estar conectado com os prazeres do mundo vindouro e não vou estar construindo nada para depois poder ter o mérito do mundo vindouro. Então, precisa estudar a Torá, precisa colocar essa Torá na prática, e a gente vai ver que o principal de colocar a Torá na prática é a gente demonstrar nos nossos atos o temor a Deus. A gente falou sobre Abraham Avinu, quando ele chega na terra dos Plishtim. Então, ele acaba falando que a Sará era irmã dele, o Avimelech, o rei dos Plishtim, sequestra ela, e Deus manda uma praga para o Avimelech, para toda a família dele, e Deus aparece num sonho e avisa para ele devolver a Sará, que ela era uma mulher casada, e o Avimelech vai tirar satisfação com Abraham, fala, Abraham, por que você fez isso comigo? Se Deus não tivesse mandado essa praga, me impedido de encostar na tua esposa, eu teria feito uma transgressão. Não se faz isso. Por que você fez isso? Então, Abraham, ele explicou, falou, olha, eu tive medo, porque eu percebi que aqui só não tem temor a Deus. Quer dizer, era um lugar que tem bons modos, era um lugar que tem ética. Óbvio, as pessoas não vão pegar uma mulher casada, adultério é feio, socialmente adultério é feio, mas ninguém vai deixar de matar um homem para casar com a viúva dele. Pode acontecer uma morte acidental, pode cair um piano na cabeça dele, alguém pode atropelar sem querer ele na rua. Eu sei que nesse lugar que não tem temor a Deus, vocês vão acabar chegando nos desejos de vocês de outras maneiras, vocês vão driblar essa ética que vocês têm, essa moralidade, que na verdade não é uma moralidade verdadeira, porque não é baseado em temor a Deus, e vocês vão fazer de tudo para atingir os desejos de vocês. Então, Abraham, ele está mostrando, Rak ein irat Elokim, só não tem temor a Deus. Tem tudo na cidade, tem até instituições de caridade, tem teatro, tem cultura, tem cinema, tem tudo na cidade. Só não tem temor a Deus. Fala o Rav Elhanan Wasserman, Shashem Yikom Damo, que, na verdade, isso se aplica para a Alemanha nazista. Olha que incrível. Spielberg ele mostrou isso no filme Lista de Schindler,
que eles estão lá tocando piano, enquanto eles estão assassinando um monte de crianças, um monte de idosos, sem nenhum tipo de misericórdia, mas olha, eles têm cultura, eles tocam piano, é Bach, é Mozart, eles estão discutindo quem é o compositor que está lá, é uma sociedade que tem, entre aspas, moralidade. Lá foi criada a Sociedade Protetora dos Animais, olha que incrível. Eles faziam tiro ao alvo com os bebês, mas eles estavam preocupados com a vida dos animaizinhos. Então, a gente vai vendo que nesse lugar só não tem temor a Deus, tem todo o resto, só não tem temor a Deus. O Meahar Sheanu Roim, Sheakol Talui Beirat Shamayim, e agora que a gente está vendo que, na verdade, tudo depende do temor a Deus, Vekol a Torá Eina Moelet Leadam, Eila Beirat Shamayim, que toda a Torá ela não vai ter um benefício verdadeiro a não ser junto com o temor a Deus, Vehi Yated Sheakol Talui Ba, e, na verdade, o Irat Shamayim, o temor a Deus, é uma estaca e que tudo está dependendo, tudo está pendurado nessa estaca, chamado temor a Deus, Vehi Levadal Medet Ladam, o Leormei Olamim, e é isso que vai ficar guardado para a pessoa para toda a eternidade. Vehen David Zichrono Livrachá, e assim David Amelech, ele escreveu para a gente para sempre, aqui no Sefer Teilim, Irat Hashem Teorá, o temor a Deus puro, isso vai durar para sempre, isso vai ser guardado para toda a eternidade. Vehen Shlomo Amelech Alav Shalom Eid Ve'amar, também Shlomo Amelech, ele testemunhou e falou para a gente, Ve'elokim Asá Sheiru Milefanav, Deus criou tudo para que o ser humano possa ter temor a ele, quer dizer, isso é o motivo principal, isso que coroa toda a criação do ser humano. Uktiv, e também está escrito, Tov me'at beirat Hashem, meotzarav umeumabo. É melhor um pouquinho, mas com temor a Deus, do que um verdadeiro tesouro, um depósito gigantesco, que não tem nada lá dentro. É melhor um lugar pequenininho, mas com coisas realmente que você vai levar para sempre, do que um depósito gigantesco, mas esse depósito está completamente vazio. Lahen yesh leidá sheyesh loshá mineira. Então, a gente tem que saber, como a gente falou no comecinho da aula, a gente tem 3 tipos de temor e, de novo, é uma escada. Não adianta a gente querer chegar amanhã, eu escutei a aula do Rav Efraim, e amanhã eu já vou estar no nível mais alto de temor a Deus. Isso é um trabalho para uma vida inteira, isso é um degrau, uma escada. Cada nível de temor a Deus é um degrau que a gente vai ter que passar. Primeiro nível, a errar e irá gruameot, é o nível mais baixo de temor a Deus, que gonadam sheino yare milifnei Elohim, que é aquele nível da pessoa que ele não tem temor perante Deus. Não é que o temor a Deus dele é um temor que ele sente em relação a Deus. Quando ele faz bons atos, ele faz pelas pessoas, por causa das pessoas que estão olhando. Shein lo yaseh amaseatov, chen belimud, chen bitzdaka, chen batfilah, chen bechol davar, as lo yaminu bo ve yevazu. Porque se ele não fizer bons atos, como, por exemplo, o estudo da Torá, dar tzedakah para os outros, fazer tefilá e todas as outras coisas que ele faz na vida, ele sabe que se ele não fizer isso, as pessoas não vão confiar nele. Ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai ser desprezado pelas outras pessoas. Tudo que ele faz na vida não é pensando em fazer as coisas porque Deus pediu para ele fazer. Ele faz para encontrar favor aos olhos dos outros. Então, ele faz, na verdade, de uma forma completamente egoísta. Veim Ishzeh Mechaven Kach Kol Yamav, Azaharito Adeioved. E se a pessoa viver uma vida inteira dessa maneira,
que todos os atos dele são só com preocupação, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, eu vou fazer para ninguém falar mal de mim, mas ele não faz com a motivação verdadeira de estar conectado com Deus, de estar cumprindo o que Deus pediu para ele, no final ele vai perder tudo. Porque o pensamento dele nunca foi para servir a Deus, nunca foi para se conectar com Deus. Ele não fez uma mitzvah. Olha que incrível, um conceito um pouco profundo, mas que a gente tem que parar para pensar nisso. Quando a gente fala o conceito de uma mitzvah, uma pessoa que ele não acredita em Deus, ele não acredita em Deus, e ele é uma boa pessoa mesmo assim, ele dá tzedakah, ele ajuda os outros, ele quer ser uma boa pessoa, será que valeu alguma coisa isso? Então, olha que incrível, o conceito de mitzvah, mitzvah é uma ordem. Então, quando tem uma mitzvah, precisa ter um metzuvê, tem alguém que ordena e alguém que é ordenado, alguém que dá a ordem e alguém que cumpre a ordem. O valor verdadeiro de uma mitzvah não é a mitzvah por si só, não é o ato, e sim a motivação que está por trás desse ato. Por que eu estou fazendo a mitzvah? Porque essa é a ordem de Deus. Eu entendi, eu não entendi, faz sentido, não faz sentido, não importa. A gente faz porque Deus pediu. Óbvio, a gente vai vendo nas mitzvot, por que eu faço hesed? Por que eu ajudo uma outra pessoa? Porque dessa maneira o mundo é mais harmônico, as pessoas são mais felizes, as pessoas se ajudam, mas não é esse o motivo. O motivo de cumprir as mitzvot é porque Deus ordenou. É por isso que a gente tem que fazer as mitzvot. Então, aquele que faz bons atos, mas ele nem acredita que tem um Criador do mundo, esses bons atos, na verdade, são só uma coisa bonita socialmente, mas ele não está cumprindo mitzvot e não tem recompensa nenhuma, porque ele não está fazendo o que Deus pediu. Ele está fazendo o que ele acha na cabeça dele certo. Então, essa pessoa não tem temor a Deus, e essa pessoa, esses atos, na verdade, não vão ajudar ele a construir o seu mundo vindouro. Como a gente falou, que a pessoa comece fazendo as coisas por essa motivação, mas a pessoa não deve ficar nesse nível, porque esse nível não constrói a espiritualidade verdadeira do ser humano. A Sheini, qual é o segundo nível de temor a Deus? O irá milifnei Elohim, é um temor que sim está relacionado com Deus, pelo menos já a pessoa tem um temor que está relacionado com Deus, ele sabe que tem um Criador do mundo, ele sabe que esse Criador deu ordens para a gente, esse mundo tem leis, esse mundo tem regras, a gente sabe que qualquer empresa, qualquer jogo, qualquer esporte tem regras, não existe um jogo sem regras, não tem sentido, não tem graça um jogo sem regras. A vida tem regras também, tem um juiz que ele ensinou as regras do jogo. E já que tem regras, tem recompensa. Se você cumpre as regras, tem um castigo se você não cumpre as regras. Futebol tem regras. Qual a recompensa? Se você faz de acordo com as regras, você vai fazer um gol. Essa é a recompensa. Você chegou no teu objetivo. Se você pega a bola com a mão na área, que vai contra as regras, é pênalti para o outro time, você vai ser castigado. Então, olha que incrível, esse é um nível que sim, a gente tem temor a Deus, mas também não é o temor mais alto. Ahu irá milefanav, mahmat onesh gehinom, osheloya voleganed. Mas também aqui tem, de certa maneira, um temor a Deus meio egoísta, que é o medo de você ir para o Gehinom, como a gente traduziu, uma tradução muito longe, mas só para ilustrar, por causa do medo da pessoa ir para o inferno, ir para o purgatório, esse lugar de limpeza espiritual, ou pelo medo de perder o Ganed, a pessoa não quer perder a sua vida eterna, então ele vai cumprir as coisas, mas pelo medo do que ele vai perder, quer dizer, ele sabe que Deus, ele que dá vida, ele que tira a vida, ele que dá a recompensa, ele que dá os castigos, ele faz porque Deus ordenou, mas no fundo, é uma motivação egoísta. O mitorkar itchazek bemasiatov, e através desses dois lados, o medo de fazer coisa errada,
que ele vai ter o castigo e a esperança de receber uma boa recompensa, ele vai acabar se fortalecendo em se tornar uma pessoa melhor. וזה האיש אפילו מקיים כל התורה בכוונה זו, טוב הוא שיהיה ירא מלפני הקדוש ברוך הוא, שיביאו למשפט, אך לא הגיע לעיקר הטובה. Essa pessoa, se ele cumprir a vida inteira nesse nível, para o Hashem, ele teve temor a Deus, não é que não valeu nada, como naquele primeiro caso, que ele não sabe nem que Deus existe, ou ele não faz por temor a Deus, ele não faz porque ele sabe que Deus quer que ele faz simplesmente porque socialmente é bonito para ele fazer dessa maneira, mas aqui nesse nível, ele faz sabendo que Deus pediu para ele, isso vai ter um benefício para ele, ele vai com certeza construir alguma coisa com isso, mas ele não chegou na bondade principal, na forma principal que ele deve viver a vida, que kol kavanato beavodato einu ela letovat atzmo, porque o principal da intenção dele é o seu próprio benefício, é de uma maneira egoísta, velo lechavod akadosh baruch hu, e não em honra do Criador do mundo. Aqui estão me fazendo uma pergunta, né, que se a gente dá tzedakah para os outros e permite uma família, um familiar passar fome, se tem valor, mesmo que a pessoa tenha temor a Hashem. Quer dizer, uma coisa não anula a outra, na verdade, né? Existe, dentro da mitzvah de tzedakah, existe um seder kedimah, existe uma ordem de prioridades na família. Então, óbvio que o primeiro que a gente tem que ajudar é um parente próximo, o primeiro que a gente tem que ajudar são as pessoas em volta, as pessoas, né, que têm até uma conexão de sangue com a gente, assim é a Allahá. Se a pessoa não fez dessa maneira, não é que não valeu nada. Ela ajudou uma outra pessoa, ela deu tzedakah para uma outra pessoa, ela deveria, em primeiro lugar, ajudar um familiar, principalmente um caso desse, de um familiar passando fome, mas não podemos dizer que não valeu nada. Ela fez, se ela fez da motivação correta, se ela fez com temor a Deus, não fez a mitzvah da maneira completa, da maneira correta, mas ele fez a mitzvah, então com certeza isso também tem uma validade, isso Deus com certeza vai aceitar como uma mitzvah se ele fez com a motivação correta. E, por último, a Shlishi, que é o valor, o temor a Deus verdadeiro, o temor a Deus que a gente, todos os dias da vida, deve tentar chegar a Margalita Tová, que é a pedra preciosa, a pérola que a gente tem que buscar todos os dias. Imagina se a gente tivesse uma oportunidade de encontrar uma pérola na rua, a gente andar o dia inteiro com uma lente de aumento, a gente tem uma pérola aqui que está ao nosso alcance, Zeu Sheire Mipnei Akadosh Baruch Hu, Lo Mipnei Shum Davar Ba'olam, aquele que tem temor a Deus, não por nada que tenha no mundo, Rak Shehu Nirad Bilefanav, só pelo temor verdadeiro que a gente sente de Deus, Vekol Eivarav Mizdazeim Bezachro Gedulato Ugvurato, e todos os membros do corpo da pessoa tremem quando ele lembra da grandeza e do poder do Criador do mundo. Esse é Iratarumemut, é o temor da grandeza, é um temor de reverência a Deus. Eu não lembro se eu já contei nas aulas, uma vez eu vi o filho do Rav Nosson Tzvi Finkel, Zecher Tzadik Libraha, que era o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Mir, o filho dele, que infelizmente também já faleceu numa idade muito jovem. Eu vi uma vez ele fazendo a Amidah, ele rezando, toda vez que ele pronunciava os nomes de Deus, o corpo inteiro dele tremia, toda vez que ele falava o nome de Deus em cada uma das brachot da Amidah. Tem gente que leva a vida a sério, tem gente que tem um temor de Deus, toda vez que ele entende a grandeza de Deus, que isso dá até mesmo um tremor físico no corpo dele. Tem pessoas que conseguiram chegar nesse nível. Então, Bezrat Hashem, isso é o topo da escada.
óbvio, não vamos acordar amanhã, que ninguém tenha essa falsa pretensão que amanhã a gente vai acordar nesse nível incrível de temor a Deus, mas pelo menos a gente já sabe, tem a plaquinha na estrada, olha, pelo menos eu já estou na direção certa, eu vou começar dos níveis mais baixos e eu vou subindo. Num primeiro momento, faça pelo medo do castigo, faça pelo medo de perder a recompensa do Lamabá, mas faz. E vai estudando, vai trabalhando, vai colocando o Mussar, esse estudo que ajuda a gente a crescer, até que a gente vai conseguir, Bezrat Hashem, chegar nesse nível mais elevado. Vavur sheziadavar amok meod meod lebnei adam leavin. Como isso é algo muito profundo para o ser humano conseguir entender, que der bnei adam shelo yasu maseim im lo yekavu sheyeh lachem reva ulearchika nezek mealeichem. Olha só o que o Orhot Tzadikim, ele está falando, que ninguém se sinta culpado. Ai, meu Deus, o Rabino falou hoje na aula que é um nível egoísta, mas é o único nível que eu consigo entender, até mesmo intelectualmente, que ninguém se sinta culpado. Essa é a natureza do ser humano, porque no nosso dia a dia a gente não consegue conceber intelectualmente, fazer nenhum ato que não vai vir algum benefício, algum lucro desse ato, ou que vai afastar algum dano. Tudo que a gente faz na vida é incrível. Mesmo que você não preste atenção e não faça isso de uma maneira que você tá fazendo essa conta o tempo inteiro, mas tudo que a gente faz na vida é custo-benefício. O que você ganha e quanto você gasta para fazer isso. Eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer um lugar. Quanto custa conhecer um lugar e qual que é o benefício que isso vai me dar? Mesmo que às vezes não é muito tangível o que a gente vai ganhar ou o que a gente vai gastar, mas o tempo inteiro a gente está lidando com essa equação custo-benefício. Tudo que a gente faz na vida é baseado no que eu vou ganhar ou o que isso vai me proteger de ter uma perda. Então, quer dizer, é muito difícil a gente conseguir sair desse nível. E é isso que Deus quer que a gente faça. E se não tiver ou um lucro ou se afastar de uma perda, azamase etzlam, Hevel Varik, então isso vira uma vanidade para as pessoas. Ninguém se ocupa de alguma coisa que não vai ter um benefício, que a pessoa não vai ganhar alguma coisa. Viabur Shezota Madrigá Ashlishi e Kashel assim. Então, isso faz com que esse terceiro nível é difícil de ser atingido. Lachem itiru lasota mitzvot leirata onesh ulekabot agmul. Por isso, os nossos sábios, e a gente vai ver que a própria Torá, ela incentiva que você faça por esse motivo. Começa fazendo pelo motivo de receber a recompensa, começa fazendo pelo medo de receber castigo, V'alken tintzá brachot uklalot batorá, e é exatamente o motivo porque que Deus escreveu na Torá. A gente tem duas parashiot na Torá que se alongam muito nas brachot. Se você andar nos meus caminhos, você vai ter todas as brachot, você vai ter coisas boas. Mas se você se afastar dos meus caminhos, então vão começar a vir dificuldades, começa a vir castigos, os teus inimigos vão te perseguir. Por que a Torá está cheia de castigos e recompensas? Porque Deus, ele sabe, leavrid leva coré, porque isso é para colocar temor no coração daquele que vai ler essas parashiot. Não dá para ler essas parashiot com atenção, óbvio. Se a gente lê essas parashiot como um livro que não tem nada a ver com a gente, isso não vai despertar o temor. Mas quem presta atenção e quem olha que todas essas clalotes da Torá, elas já aconteceram na nossa história, na época da destruição do Beit HaMikdash, na época da Shoah, tudo isso já aconteceu, a gente viu acontecendo com os nossos próprios olhos, todas essas palavras de todas as dificuldades que a gente ia passar, e justamente nos momentos da história de maior assimilação, quando o povo judeu estava desconectado da Torá e das mitzvot, conforme está escrito. Então, isso foi escrito para amedrontar, para colocar temor no coração das pessoas.
que deixe torer libó, para isso despertar o nosso coração, como a gente faz com uma criança. Olha que incrível, de certa maneira, Deus trata o ser humano como se fosse uma criança. O que a gente faz com as crianças? Pelo fato que uma criança, ele é muito pobre ainda em entendimento das coisas. Então, você precisa falar numa linguagem que ele entende. Leorer libó, litem loi gozim uperot. Se você quer, eu vejo isso na sala de aula, dou aula para crianças de 10, 11 anos. Não adianta eu entrar lá e fazer um discurso, olha, se vocês estudarem Torá, vocês vão ter temor a Deus, e vocês vão ser boas pessoas e construírem famílias incríveis. Isso não vai falar nada para eles. Agora, se eu oferecer bala, uau! Na hora, eles vão fazer a lição de casa. Às vezes eu falo para as crianças, olha, quem me trouxer a resposta dessa pergunta, eu jogo uma pergunta na Parashat Shavua, eu dou 2 balas na próxima aula, uau! Chove alunos querendo trazer a resposta. Às vezes me escrevem até no WhatsApp durante o dia, olha, Rav, como que era a pergunta hoje, que eu quero procurar a resposta? Nada como um incentivo que fala com a gente. Nimtza she'anaar eino lomed lirvod da Torá. Uma criança, ele não consegue estudar pelo kavod da Torá. Que eino yodea erká, veno yodea belimudot tová. Ele não entende o valor verdadeiro da Torá, ele não entende os benefícios do estudo da Torá para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa vida nesse mundo, para a vida no mundo vindouro. Será que uma criança consegue entender o conceito de mundo vindouro? Ele está ainda naquela fase dos brinquedos, do Lego. Ele não entende o que é o mundo vindouro. Eila Rosheva Limud Amal Veiagia, para ele, o estudo da Torá, aquele Rebbe fica dando aquela aula chata, que é difícil entender, para ele é um esforço, é difícil aprender. Veu Amel Velomed, que dele é siga peró, mas ele vai estudar porque ele quer a balinha no final, ele quer frutas, ele quer uma recompensa direta. Aquela história do teste do marshmallow, a criança está vendo o marshmallow na frente dele, e se você falar, olha, se você não comer, daqui a 15 minutos eu te dou 2, para uma criança é um teste dificílimo. Qualquer adulto entende, deixa de ser estúpido. Por causa de 15 minutos você vai perder o marshmallow, você não vai ganhar 1, você vai perder 1. Para a criança é um teste difícil, ele está vendo o marshmallow na frente dele, é difícil ele pensar lá na frente no segundo marshmallow, que ainda não existe. É difícil para uma criança entender o conceito de um olam haba que ainda não existe. Como Sheoseh melachá, sheina chashuvá beinav, ela bishvil revach shebo. E como pessoas grandes também, adultos, que fazem um trabalho, eles não gostam do trabalho, eles não acham esse trabalho importante, mas eles fazem porque tem um salário no final do mês, eu tenho que sustentar minha família, mas a verdade é que isso vai pesando para a pessoa. Se você não entende a importância do que você faz, esse trabalho vai te pesando, mesmo que você precisa trabalhar para ganhar o teu salário no final do mês. Aval, mas se a gente chegasse para essa criança pequena e prometesse, garantisse para ele, filmar, ve'eten lecha isha yafa obait otie melech, olha, estuda bastante agora, eu vou te dar uma esposa bonita, eu vou te dar uma casa grande, você vai virar rei. Ele prefere uma bala do que virar rei. Ele não sabe o que é virar rei. Ele não entende que virar rei é ter todas as balas do mundo à tua disposição. As loilmada burzé. A criança não vai estudar por causa disso. Veioter e torer leva na ar, avur prierrar, mimacha e torer avur coleiro. E uma balinha vai despertar mais a criança para estudar a Torá do que qualquer promessa que você possa fazer de uma coisa que ainda não é parte, é o futuro, não é parte do entendimento presente dela. Que em libo makir tová aisha ou amelech, porque ele não consegue entender o benefício de uma boa esposa, o que significa se transformar em um rei. Vechem inyan Torá ileair levadam bedvarim sheu makiram veyodea shehem tovim. Também a Torá
de certa maneira, trata a gente como crianças e traz exemplos de coisas boas que a gente conhece. Então, isso que vem as klalot e as brachot, as maldições e as brachot da Torá, em coisas que a gente entende, leamshir libo lasot hatov, para puxar a pessoa para fazer o bem, mas não pode ficar para sempre nisso. Isso é o pontapé inicial, o começo. Começa lolishma, começa com as intenções não corretas, para Bezrat Hashem algum dia você chegar nas intenções corretas. Vekol zot tzarich lasot ladam, avur shechokmato ktana vechalashá. E tudo isso Deus teve que fazer para o ser humano, porque nós temos um entendimento fraco, nós temos um entendimento pobre das coisas. Ve'en boa avchaná leavchim sodainyan, e a gente não tem o discernimento para entender os segredos que estão por trás de tudo isso. Bezenikra shelolishma, isso que os nossos sábios chamam de cumprir uma mitzvah lolishma, não foi leshem shamayim, eu não cumpri simplesmente porque Deus me mandou e eu vou fazer o que Deus me manda independente de qualquer recompensa. O lolishma eu faço esperando uma recompensa, eu faço esperando evitar um castigo. Lahem al teredo melanar. A gente deve ter esse quadro na cabeça para não querer viver uma vida inteira de criança. Cresce na vida espiritualmente, não adianta só crescer fisicamente e continuar uma criança para o resto da vida. Cresce espiritualmente. Artevakesha emet, lechavod emet. Então, busque a verdade pela honra da verdade, não pelas coisas que você vai receber de forma imediata aqui nesse mundo ou até mesmo no mundo vindouro. Faça a verdade pela verdade. É o certo, eu vou fazer o que é certo, independente de quais vão ser as consequências. Para isso precisa de muita sabedoria e de muito discernimento. Pelo menos, Baruch Hashem, já estamos vendo que existe um caminho para a gente percorrer. Eu já sei aonde eu quero chegar. Eu não quero ser criança para o resto da vida. Um dia eu quero ser grande e eu vou caminhar para poder chegar nesse nível. Lachem yesh leodiaha inyan neshama kohal gvuratá. Então a gente precisa, para poder chegar nesse nível, a gente precisa entender sobre a neshama, a força da neshama, qual é o poder da nossa alma. Ve'as tassim sichlecha ala yesod elyon. E aí sim a gente vai colocar o nosso intelecto nas fundações das coisas mais elevadas. Vedome zainyan leben melech. Olha que incrível, ele vai trazer aqui um machal, um paralelo, da onde a gente deve colocar o nosso pensamento. Imagina um Ben Melech, o filho do rei, o príncipe Naar Ben Shana ou Shnatayim, que uma criança de 1 ou 2 anos, Shemignav Violihu Lemerchok, e roubaram, sequestraram esse bebê quando ele tem 1, 2 anos de idade, levaram ele para muito longe, Benidgader Bebeit Kafri, e ele foi educado na casa de um camponês, na casa de um homem muito simples. Benitlamed Maseh Kafriut, ele aprendeu a trabalhar na roça. Tudo que ele sabe na vida é vai trabalhar no campo, vai arar o campo, vai jogar sementes, vai estar capinando lá. Velo Rasha Velo Zahar Achar Malchutó, e ele não lembra, ele não pensa daquele tempo que ele vivia no palácio, o tempo da realeza, que loikir veloiadá, porque ele não reconhece, ele não sabe, ele não tinha intelecto ainda, com 1, 2 anos, para construir dentro dele o conceito da realeza. Viajar chamada al dató, quando ele chega numa idade de maturidade, vai lá verrado, o bistrov amarló, vem alguém e anuncia para ele, Atabe Melech, olha, vou te contar um segredo, você é filho do rei, você é um príncipe. Avaloi Gidló Eizeben Melech, mas não explica o que significa ser príncipe e de que palácio, quem é o rei. Asgavaliboktzat, esse homem, ele já começa a ver a vida com outros olhos, ele já sente um pouco de orgulho. Uau,
Eu não sou só um camponês aqui simples, eu sou filho do rei. De que rei, da onde, que é ser filho de rei, não sei, mas deve ser uma coisa boa. Se vieram me avisar que eu sou filho do rei, deve ser uma coisa boa. Mas ele não dá tanta atenção, porque ele não entende o que exatamente essa informação ela contém. Keivan shelo yada mihu aviv, ele não sabe quem é o pai. Ve'achar kach bo elav mevaser echad, ve'yigid lo eis melech hu aviv. Vem um segundo mensageiro, depois de um tempo, e conta quem é o pai dele. Olha, o teu pai é o rei fulano daquele reinado. Ve'yigid lo medinato ve'artzo, e fala, olha, você é daquela região, daquele país, daquele reinado. Ve'az gavali boyoter, e agora o coração dele já se eleva um pouquinho mais. Ele já tem vontade de ir para lá. Quer dizer, ele já está juntando cada vez mais informações. Quem é ele de verdade e aonde é a casa verdadeira dele. Mikol Makom, o Shpali Bob Ezohro, mas o coração dele ainda se rebaixa. Ele tem muito medo ainda. Ele não está ainda confiante, porque o que ele pensa? Afilo em Melecha, mesmo que eu vá procurar o meu pai, mesmo que eu vou lá no castelo, não vai adiantar nada. Loia Rushubi, ninguém vai me dar atenção. Kiloma Kirimoti, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou de verdade. Aharkar Shama Melech Eihan Buno, e aí depois disso o rei escuta aonde está o filho dele. Beshalach Harav Mibnei Beito, Sheikiru Simanim Begufó, e ele manda parentes, pessoas do palácio que conhecem os sinais de nascença dessa criança, sabe identificar se realmente ele é o príncipe herdeiro. Veshalach Mahem Sarim, o Bigdei Malhut, e manda junto com esses parentes os ministros e roupas reais, Leavib Noitzlo, para trazer o filho lá para o palácio, o Keshebau Eilu Eilav, e quando eles chegam lá para o príncipe, Veraú Veitiruhu, e reconhecem o príncipe, e veem que realmente é ele, Ve'eru Lob Gadim Shel Malhut, e mostram para ele aquelas roupas reais, As Gavalibomeod, aí o coração dele se eleva muito, Ve'achar Shel Bishu Ve'irkivu, Alassus, Asherachav Boamelech, e quando vestem eles com as roupas reais e montam ele no cavalo, que é montado pelo próprio rei, Asiadato Fogo Vurató, e aí ele entende de verdade qual é o seu papel, qual é o seu poder, a força que ele tem, Ve'ayalo Melech, Ve'gavá Meod Meod, e ele fica com o coração de rei e ele se eleva muito, muito. Esse é o machal. Qual é o nimshal? Qual é o paralelo para a nossa vida? Karinhana Neshama, assim também é com a nossa Neshama. Ibat Melech Nefuha Badam Mikisea Kavod. A Neshama é a filha do rei, que foi soprado dentro da gente. De onde saiu essa alma? Do Kisea Kavod, do trono celestial. Veuvá Baguf a Meluchlar, mas ela foi colocada nesse corpo sujo. Asher Reshkorav Meod Laulamazé, esse corpo que tem vontade das coisas mundanas, das coisas baixas. Veyesh Lo Kama Minei Tavot, e o corpo tem vários tipos de desejos. Ache Nikbaa Aneshama Shei Bat Melech Beinerem, até que chega o momento que a alma começa a ter a ciência, a consciência que ela é filha do rei. Uau! Mas ela acaba, infelizmente, até porque o que acontece quando a gente nasce nesse mundo, que a gente ainda não tem entendimento da coisa, a Neshama ainda está com claridade, mas vai passando o tempo dentro do corpo sujo, esse corpo preso no mundo material, até que a alma se esquece quem ela é. A gente esquece que somos filhos do rei. O Baet Omrim La Shamayim Bekohavim Bechamal Levaná Ermit Nagim Hem Beminchag Shaveh. E quando ele começa a perceber, quando mostram para ele o céu
e as estrelas, o sol, a lua, como eles se comportam com movimentos certeiros, movimentos precisos. Veomrim lá, Shehi Nivret Mimiche Barautam, e começam a falar para a alma: olha, quem te criou é o mesmo Criador que fez toda essa perfeição aqui, é o mesmo Criador. Azimitalai Yoter Veioter, então ela começa a se elevar. O Baet Melamdimotá só de Ruda Karush Baruchu, quando ensinam para a pessoa a unicidade, o segredo da unicidade de Hashem, Vesod Chokhmata Neshama, e os segredos da sabedoria da alma, As Hilobeshet Bigdei Malchut, Venichneset Besod Airá, aí finalmente ela vai vestir as suas roupas de sabedoria e ela vai se comportar como uma filha do rei. Quer dizer que precisa um trabalho para a gente lembrar quem nós somos de verdade. Nós não somos um corpo material finito, nós não somos esse corpo que deseja essas coisas pequenas do mundo material, nós somos filhos do rei. Quanto mais estiver claro isso, quanto mais a gente internalizar esse conceito, mais a gente vai ter vontade de voltar para casa, de voltar para Hashem, para o nosso pai, para o nosso rei, e Bezrat Hashem, dessa maneira a gente vai chegando cada vez mais em níveis de temor a Deus e de conexão a Deus. Continuamos Bezrat Hashem na próxima aula. Shavua Tov para todo mundo.